Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Hoje é quarta-feira, é o dia que a gente estuda a Bíblia na nossa igreja, na PIB do Parque. E eu quero dizer que eu estou com saudade de vocês, saudade do meu púlpito. Eu não quero me estender muito nessas saudações iniciais, eu já quero ir às Escrituras. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 12. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Vamos ler o texto? Diz assim: A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Meus irmãos, Pedro já tinha dito que o Espírito de Cristo habitava nos profetas do Antigo Testamento. E por isso eles conseguiram profetizar e falar acerca dos sofrimentos do Cristo e das glórias também que viria desses sofrimentos. Eles conseguiram essa revelação por meio do Espírito de Cristo que habitava neles. Aqui fica claro que Pedro acreditava na inspiração das Sagradas Escrituras. Pedro acreditava que aqueles homens escreviam e ministravam inspirados pelo Espírito de Deus. E não somente isso, também foi revelado para aqueles homens que o que eles estavam pregando e ministrando não era para eles. Não era para o tempo deles, mas era para o nosso tempo. Era para a igreja. Então tudo que eles pregavam a respeito do Cristo, a respeito do Cordeiro, do dia em que o Cordeiro viria para nos redimir dos nossos pecados, tudo isso eles sabiam que não era para o tempo deles, mas que era para os nossos tempos. A gente vê, por exemplo, Cristo falando em Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, que era necessário que se cumprisse tudo que a respeito dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, o próprio Cristo sabia que o Antigo Testamento se referia a ele, que era necessário que tudo aquilo que foi escrito, que foi dito, se cumprisse. Aquilo tudo ali, Cristo sabia que também era algo sagrado, aquilo falava sobre ele. E para vocês terem uma ideia, aqui eu não vou citar, eu não tenho tempo para citar tudo a respeito do Cristo no Antigo Testamento, mas a gente sabe que Isaías é um tipo de profeta messiânico, né? Ele foi clareando essa revelação. Por exemplo, se a gente for ler Isaías 53, a gente encontra coisas ali muito fortes, e eu quero ler porque a estrutura de Isaías é uma estrutura magnífica. Se eu for falar, é óbvio, se eu for usar as minhas palavras, não vai ficar igual ao texto elaborado por Isaías, que aqui a gente sabe que ele estava tomado pelo Espírito de Cristo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas aqui ele foi escrevendo tudo o que iria acontecer sobre o Cristo. Mesmo sabendo que não era para ele, aquilo ali aconteceria num tempo futuro. Por exemplo, Isaías 53, no versículo 4, ele diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Tem bem mais coisas aqui. Nessa parte, Isaías está relatando os sofrimentos do Cristo, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras do Cristo nós fomos sarados. Aqui também ele fala das glórias do Cristo, quando ele diz no verso 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Você pode ler Isaías 53 inteiro. Então, as palavras de Isaías é forte ali. Ele está predizendo, ele está profetizando acerca dos sofrimentos do Cristo e das glórias também do Cristo. Então, o que Pedro está nos dizendo aqui é totalmente certo. Nós acreditamos sim na inspiração das Escrituras Sagradas,
né? A gente vê tudo o que Isaías disse e quando a gente analisa a vida do Cristo, aconteceu igualzinho, estava ali. Quando a gente analisa o Antigo Testamento, a gente percebe que tudo o que aconteceu na vida do Cristo já estava predito, já estava registrado no Antigo Testamento. Então não é algo que a gente pode dizer assim, não, essa é a sua opinião, você acredita que aquilo ali é um texto sagrado, é a sua opinião. Não é apenas uma mera opinião, é uma constatação. A gente analisa a vida do Cristo e a gente vê que aconteceu igualzinho como estava nos profetas. Se a gente for ler esses textos, a gente vai ver como foi igual. A forma do sofrimento dele, tudo que aconteceu com ele, já estava escrito no Antigo Testamento de uma forma que só pode ter sido Deus. Ou então os profetas eram muito sortudos. Eles eram tão sortudos que tudo que eles estavam adivinhando ali aconteceu. Só que a gente não acredita nisso, a gente não acredita na sorte nesses casos, né? Em sorte, né? A gente acredita que de fato, como Pedro, o Espírito de Cristo estava nos profetas do Antigo Testamento. É um ato divino acontecendo no meio dos homens. Eu gosto muito de um dos temas das palestras de um erudito chamado Daniel Wallace. O tema da palestra dele é Deus nos deu um texto. Ele é um estudioso, é um homem que tem o costume de lidar com manuscritos antigos. Deus nos deu um texto. É como se eu dissesse para vocês que um furacão veio em Nova Iguaçu e vocês dissessem assim, não, eu não acredito nisso, não tem furacão em Nova Iguaçu. Então eu pegasse vocês pelas mãos e levasse vocês para Nova Iguaçu e vocês vissem ali as árvores caídas, os carros de cabeça para baixo, vocês dissessem assim, não, essa é a sua opinião. Eu não acredito que foi um furacão, eu não acredito nisso, para mim foi um ventinho que deu aqui, ou vocês burlaram essas coisas aqui para os carros estarem de cabeça para baixo, para as árvores estarem caídas. Aí eu vou e pego vocês e começo a passear por Nova Iguaçu. Então o mesmo cenário se repete. As árvores no chão, os carros revirados, as casas no chão. Então não é questão de respeitar a minha opinião de que houve um furacão em Nova Iguaçu. É uma constatação. Vocês olham e veem as árvores no chão, os carros revirados, as casas no chão. Então vocês têm que dizer, realmente aconteceu um furacão em Nova Iguaçu? Então a gente analisa o Antigo Testamento, a gente analisa o que os salmos, o que a lei, o que os profetas falavam sobre o Cristo, e a gente analisa a vida do Cristo e foi exatamente da forma que eles disseram. Então não é apenas uma opinião, é uma constatação. Então Pedro aqui ele defende isso, meus irmãos. Eu sei que tem teólogos que não acreditam nisso, mas eu prefiro acreditar nisso, eu prefiro acreditar nos homens que andavam com Jesus Cristo. Eu prefiro acreditar em Pedro, eu prefiro acreditar em Mateus, eu prefiro acreditar em Paulo também, que teve uma experiência profunda com Cristo. Então aqui a gente vê que Pedro defende que o Espírito de Cristo estava neles. E no verso 12 ele diz, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Foi revelado que eles sabiam, isso foi revelado por Deus, que eles não ministravam para eles também, que eles ministravam para a gente. E essas coisas aqui foram pregadas pelos apóstolos e pelos evangelistas no Novo Testamento para aquelas igrejas. E a gente tem esses textos também hoje, a gente tem os textos dos apóstolos. E o interessante aqui é que Pedro ele ainda vai mais profundo. Ele fala que essa evangelização, essa pregação do evangelho, ela foi dada, ela aconteceu pelo Espírito. Repara aqui na parte B do verso 12, quando ele diz assim, quando falaram dessas coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Então, o Espírito Santo atua na igreja, né? E esse Evangelho foi pregado pelo poder do Espírito Santo. Eles pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo que veio dos céus.
O que Pedro está deixando claro aqui é que não existe evangelização, não existe pregação do Evangelho sem o agir do Espírito Santo. Não existe o evangelismo, ou melhor, a evangelização sem o poder do Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas, a gente já falou isso na nossa igreja, muitas pessoas quando pensam no Espírito Santo, a primeira coisa que vem na mente deles é dons espirituais. Essa é a primeira coisa. Pensam no Espírito Santo, já ligam o Espírito Santo a dons espirituais e não conseguem pensar em outras obras que são do Espírito Santo. Quando eles pensam em evangelização, isso infelizmente, não todos, né, mas alguns, quando eles pensam em evangelização, o que vem? Minha obra, minha função. Eles não pensam no Espírito Santo nessa hora. Eles pensam no Espírito Santo quando tem a ver com línguas, profecias, os dons espirituais. Mas quando se trata de evangelização, o que vem na mente? Minha função, minha obra. Não é isso? Só que Pedro discorda disso. Pedro fala que a proclamação do Evangelho e a evangelização se dá também pelo Espírito Santo. Então Pedro não é daquele tipo de pessoa que acha que só um tipo de obra é obra do Espírito Santo. Pedro não acha que somente os dons espirituais é do Espírito Santo. Não, Pedro acredita que a evangelização também é feita pelo poder do Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo ele é o consolador, ele intercede, ele geme. E alguns teólogos, tem uma discussão também entre os teólogos, qual é a principal obra do Espírito Santo? Qual é a principal obra do Espírito Santo? Aí vão falar da regeneração, vão falar da santificação, mas eu concordo com aqueles que dizem que a principal obra do Espírito Santo é glorificar Cristo, é testificar do Cristo. Ele veio para isso. Ele veio para convencer o homem do pecado, para apontar para Cristo, para glorificar a Cristo. Então a gente acredita assim que a principal obra do Espírito Santo é glorificar Cristo. Olha só como as coisas mudam. Olha só como a visão vai mudando. Não é só sobre os dons espirituais. Não é só sobre o fruto do Espírito. Não, as coisas são mais profundas. E aqui Pedro nos revela que até mesmo a pregação do Evangelho é pelo Espírito. Não existe, meus irmãos, pregação do Evangelho somente com a sua força, pela sua inteligência. Homens analfabetos já pregaram o Evangelho com um poder tão grande que converteram pessoas. Até os intelectuais conseguiram pregar pelo poder de Deus. Não tem como pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. A gente precisa nos convencer, a gente precisa se convencer disso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, agora é uma hora de eu citar um homem que eu admiro muito. O Spurgeon fala o seguinte: cremos no Espírito Santo e em nossa absoluta dependência dele. Absoluta dependência dele. Ele continua dizendo: será que você tem o hábito de buscar o significado dos textos por meio da direção do Espírito Santo? Quando você está lendo as Escrituras, você tem o hábito de orar ao Espírito, de fazer aquilo com o poder do Espírito? É isso que o Spurgeon está dizendo. Você depende realmente do Espírito, até mesmo na sua leitura bíblica. Ele continua falando coisas ainda interessantíssimas sobre o Espírito Santo. Ele diz assim: quanto a nós mesmos, portanto, temos de depender do Espírito Santo em nosso estudo, em nossa oração, em nosso pensamento, em nossa palavra e em nossa ação. É uma total dependência do Espírito Santo. E ele termina aqui, é a última parte em que o Spurgeon participa desse sermão aqui. Ele diz assim: o que o Espírito Santo de Deus faz? Amado, que boa ação ele não faz? Qual é a boa ação que o Espírito Santo de Deus não faz? É isso que ele está perguntando. E ele começa: o Espírito desperta, convence, ilumina, limpa, guia, preserva, consola, confirma, aperfeiçoa e usa. Repara que nós não somos nada sem o Espírito Santo. O próprio Pedro, que era um apóstolo de Jesus Cristo, ele prega isso, ele confessa que é pelo agir do Espírito Santo que eles pregaram o Evangelho. Eu lembro aqui de uma palestra do pastor Paulo Romero, em que ele citava a conversão de Blaise Pascal. O Blaise Pascal ele foi um matemático, filósofo,
francês que viveu ali no século XVII, em que ele diz que a conversão dele se deu imediatamente enquanto ele estava lendo o Evangelho de João. Então, ele sabia até a data da conversão dele. Ele diz que aconteceu no dia 23 de novembro de 1654, enquanto ele estava lendo o Evangelho de João às 10h30 da noite, mais ou menos por aí. Às 10h30 da noite ele lendo o Evangelho de João. Enquanto ele lia o Evangelho de João, Deus foi regenerando o coração dele, transformando ele numa nova criatura. Ali ele se encheu de alegria e ele pôde constatar que o Deus dele não era o Deus dos filósofos, que o Deus dele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele pôde dizer que Jesus era o Deus da vida dele. Então, esse homem inteligentíssimo foi convertido pelo Espírito Santo apenas lendo a Escritura. A gente tem, por exemplo, um outro caso do eunuco, né, que ele estava lendo o texto de Isaías, enquanto o Espírito de Deus leva Filipe ali para perguntar, ele entendes o que lê? Ele diz, como poderia entender se não há quem me explique? Então o Filipe expôs as Escrituras para aquele homem e aquele homem se converteu. Repara que Deus salva da maneira que Ele quer, quando Ele quer. Com Blaise Pascal foi apenas lendo. Com o eunuco ele estava lendo, mas não entendia nada. Então o Espírito trouxe Filipe para explicar a ele. E assim o Espírito Santo vai salvando. Por meio da pregação, por meio da leitura da palavra de Deus. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso também é lendo a palavra do Senhor. Então Pedro nos disse isso, ele acreditava em tudo isso. Esse plano da salvação em que o Espírito Santo tem trabalhado aqui através da igreja, por meio de nós, por meio das Escrituras. Ainda tem coisas aqui preciosas nesse texto, porque essa partezinha aqui do verso 12, Pedro finaliza dizendo: coisas que até os anjos anseiam observar. Olha a última parte do versículo 12, vamos chamar de parte C. A última parte diz assim: coisas que até os anjos anseiam observar. Tem um comentarista bíblico, né, um teólogo, que ele diz que a palavra observar aqui no grego se refere a uma visão intensa, quase uma visão bisbilhoteira. Né? Então é como se os anjos fossem aqui bisbilhoteiros. Eu quero usar esse termo não no sentido pejorativo, não no sentido ruim. Eu quero usar esse termo aqui no sentido de observar mesmo. Né? Os anjos que são bisbilhoteiros, eles estão bisbilhotando o que está acontecendo aqui. Eles estão vendo o agir de Deus aqui na terra, salvando os homens. A sabedoria de Deus sendo manifestada, a multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada através da igreja, na salvação dos perdidos e tudo mais, e eles observando e bisbilhotando tudo que está acontecendo aqui. A gente sabe que os anjos, eles sabem muito, eles conhecem muitas coisas. Eu quero levar vocês aqui para Mateus capítulo 18. Olha o que diz esse texto, e agora a gente vai ler alguns textos aqui, né, de forma rápida, mas eu peço que você continue prestando atenção. Olha o que diz em Mateus no capítulo 18, no verso 10. Diz assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, os anjos, eles conhecem muito. Eles estão ali na presença do Senhor, como diz esse texto aqui. Jesus está dizendo. E Jesus fala, os anjos deles, dos pequeninos que estão sendo salvos, eles estão diante de Deus. E aqui a gente vai tentar aprofundar um pouco mais, porque eles estão ali, mas Pedro nos revela que eles estão bisbilhotando. Eles estão diante de Deus e analisando e vendo como Deus tem salvado os perdidos. Olha o que Lucas, no capítulo 15, fala sobre essas coisas. Lucas, capítulo 15, no verso 1, diz assim: todos os publicanos e pecadores, presta atenção agora, hein? E pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo,
e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Repara que o homem que encontra a ovelha perdida, ele bota a ovelha perdida nos ombros, ele leva para casa, e presta atenção aqui, ele reúne os seus amigos. Ele reúne os amigos para festejar junto com ele o fato dele ter encontrado a ovelha perdida. Ele reúne os amigos para festejar junto. Onde eu quero chegar com isso? Olha o que o verso 7 diz. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então Jesus está dizendo que há festa no céu quando um pecador se converte. Ou seja, em Mateus 18, está dito ali que os anjos estão diante de Deus. E aqui está dizendo que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Isso aqui significa o seguinte: na parábola, o dono da ovelha, quando ele resgata a ovelha perdida, ele reúne os amigos e os vizinhos para festejar com eles. Jesus encerra a parábola e aqui começa a dizer que há festa e alegria no céu quando pecadores se arrependem e se convertem. Isso significa que os anjos estão observando e se alegram junto com Deus quando pecadores se convertem. Quando os anjos, os bisbilhoteiros, né, eles estão ali bisbilhotando e eles veem a salvação dos homens, como a misericórdia de Deus é profunda e terrível, ao ponto de salvar e resgatar esses homens que mereciam o inferno, que mereciam a perdição, mas a misericórdia de Deus abunda e salva esses homens. Eles se alegram com Deus. É como se Deus chamasse esses anjos, como na parábola o homem chamava os amigos para se alegrar junto. E aí algumas pessoas podem analisar o texto e dizer assim, não, aqui não está dizendo que os anjos se alegram. Está dizendo que há alegria no céu, mas não está dizendo que os anjos se alegram. A gente continua então o texto para ficar mais claro. Olha o verso 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Agora que não é mais a ovelha, ele muda aqui a parábola. Agora é uma dracma perdida. Essa mulher encontra a dracma perdida e o que ela faz? Ela chama as suas amigas para festejar com elas o fato dela ter achado uma dracma perdida. Olha o paralelo agora. Jesus encerra a parábola e agora ele vai falar da realidade. Olha o verso 10. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na parábola ela reúne as amigas para comemorar o fato dela ter encontrado uma dracma perdida. Agora, na realidade, quando apenas um pecador, meus irmãos, se converte, se arrepende de seus pecados, Deus, junto com os seus anjos, se alegram com isso. Os anjos festejam o fato de Deus estar salvando pecadores. Eles são bisbilhoteiros santos. Eles são bisbilhoteiros, eles estão bisbilhotando a obra de salvação de Deus aqui embaixo em nossas vidas. E eles se alegram com isso. A igreja também precisa se alegrar quando pecadores se convertem. A igreja precisa se alegrar e festejar, porque a obra do Espírito está sendo feita aqui embaixo. Ele tem glorificado a Cristo, ele tem feito a obra dele. A pregação tem sido pelo poder do Espírito, a conversão pelo poder do Espírito. As pessoas têm vindo à salvação pelo poder do Espírito através da mensagem do Evangelho. E com isso, Deus com seus amigos, que no caso são os anjos, estão se alegrando juntos. Há festa se apenas um pecador se converter, meus irmãos. Eu sei que os anjos não sabem de todas as coisas, então por isso que eles estão bisbilhotando também. Por exemplo, Marcos 13 vai dizer que os anjos não sabem nem o dia nem a hora em que Jesus Cristo vai voltar. Então eles estão vendo, eles estão observando e bisbilhotando. E naquele dia, a alegria deles junto com a nossa,
vai ser maravilhosa, vai ser incrível, vai ser grande. Ali a gente vai festejar junto, com Jesus, com os anjos. E é bom saber que até os anjos estão por nós, que eles se alegram com o fato dos homens estarem se convertendo. Então Pedro, ele solta essa partezinha aqui que alguns leem e ficam meio perdidos. Por que Pedro fala disso? Coisas que até os anjos anseiam observar. É porque, na verdade, Pedro não está exaltando os anjos aqui. Pedro está exaltando a obra de salvação, que ela é tão maravilhosa que até os anjos se tornam bisbilhoteiros para acompanhar o que Deus está fazendo aqui. Para acompanhar o que Deus tem feito aqui embaixo através do Espírito dele, pelo Evangelho. E aí a gente pega lá no Antigo Testamento já o Espírito de Deus trabalhando nos profetas, anunciando esses mistérios. Depois os apóstolos pregando a nós, que é para o nosso tempo essas mensagens. Os profetas antigos não viveram isso, eles pregavam, mas era para a gente. Quando chegou o tempo, os apóstolos disseram, aquilo que os profetas profetizavam já se cumpriu. Cristo pagou o preço na cruz, o Cordeiro já foi imolado, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e ele vai voltar. Já aconteceu, ele já pagou pelos nossos pecados. Então esse é o Evangelho, essa é a obra maravilhosa que Deus tem feito aqui pelas nossas vidas. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra, por saber desse plano magnífico de salvação aqui. Então eu quero que vocês saibam que Cristo era exaltado no Antigo Testamento, que Cristo é exaltado no Novo Testamento, a igreja exalta a Cristo e Cristo vai voltar em glória, os anjos vão se alegrar, a igreja vai se alegrar, todos nós vamos nos alegrar juntos. Isso é importante saber, que isso venha encher os nossos corações, meus irmãos, de alegria, que venha edificar a nossa alma, que essa mensagem que Pedro está nos trazendo aqui seja uma mensagem poderosa de Deus, que o Espírito possa abrir os nossos olhos para que a gente entenda essas mensagens, essa pregação de Pedro, esse cuidado que Pedro tinha com a igreja, de ensinar todas essas coisas. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra simples, curta, mas eu sei que o Espírito Santo trabalha. Então, que Deus abençoe sua vida, meus irmãos. É o meu desejo também para o meu coração, né? Que o meu coração possa ser inflamado por essas verdades de Cristo e o seu também. Que Deus nos abençoe. Fique na paz.